Graça e paz, queridos. Amém. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Queremos também saudar aqueles que nos acompanham pelo canal no YouTube. Que Deus também esteja falando e abençoando a vida dos queridos irmãos. Vamos ler juntos o versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mais uma vez, irmãos. Porquanto para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, porque nós podemos falar contigo através da oração, podemos, ó Deus, buscar edificação na tua palavra, podemos ser encorajados, fortalecidos através dela. Que o Teu Espírito Santo esteja falando a cada um de nós, a partir deste texto, pois nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós começamos a falar a respeito deste versículo com base na própria vida, com base na própria experiência do apóstolo Paulo. Sem sombra de dúvida, ele era um grande admirador de Cristo, buscava pautar a sua vida a partir de Cristo. E como nós falamos na última vez, o Cristo que ele pregava era o de Nazaré, que tivera sido encravado numa cruz, porque ele entendia que a redenção dos seus escolhidos, dos escolhidos de Deus, estava no sacrifício de Cristo, e consequentemente na sua ressurreição. Em outras cartas, o apóstolo Paulo, ele falava para os seus leitores originais, para que eles fossem seus imitadores, assim como ele era de Cristo. Então nós temos esse grande desafio para nós, o de sermos exemplos para aqueles que nos cercam. E nós sabemos muito bem que muitos buscam encontrar esses exemplos, encontrar uma referência para a sua vida. E nós que conhecemos a Cristo, nós que conhecemos a sua palavra, devemos estar vivendo os exemplos de Cristo para que outras pessoas possam estar se aproximando desse mesmo Cristo. Então, com base no versículo 21, nós aprendemos dois importantes ensinamentos. Primeiro, a vida do cristão é Cristo. E segundo, a morte do cristão é lucro. Nós começamos a falar sobre o primeiro ensinamento. A vida do cristão é Cristo. Porque Cristo é a fonte da vida do cristão. Ele é o fundamento mais importante na vida de cada um de nós. Jesus Cristo é o mestre que direciona, que dá a vida, que dá o ânimo necessário para que eu e você possamos viver a vida cristã. É por isso que o apóstolo Paulo, ele dizia que para ele o viver é Cristo, porque Cristo é a fonte da vida do cristão. Segundo, porque Cristo
é a finalidade da vida do cristão. Nós sabemos que a transformação operada por Deus nas nossas vidas causou um redirecionamento dos nossos objetivos. Agora nós não vivemos mais para nós mesmos, e sim para Cristo. Ele se tornou agora a maior finalidade para cada um de nós. Embora você possa ter N atividades, N projetos, mas o seu maior objetivo não pode ser outro senão Jesus Cristo. Por isso que Paulo ele dizia: para mim o viver é Cristo, porque Ele é a finalidade da vida do cristão. Em terceiro lugar, Cristo é a alegria da vida do cristão. O cristão se alegra na justiça de Cristo. Ele se regozija em Cristo, quando as alegrias terrenas já se foram. Ainda que a figueira não floresça, o cristão se regozija nos tesouros de Cristo. Esse é um propósito de Deus para cada um de nós, queridos. Nos alegrarmos em Cristo Jesus. Não nas circunstâncias, não nas pessoas, não nas coisas, mas acima de tudo em Cristo. Quando nós estamos em Cristo, não importa o que eu e você possamos estar atravessando ou enfrentando, nós estaremos sempre nos alegrando nesse Cristo. Paulo escrevendo também, capítulos mais à frente, no capítulo 4, ele deixa essa verdade muito clara para todos nós. Quando ele diz no versículo 4 de Filipenses 4, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Não é uma coisa momentânea. Pastor, vez por outra, tem falado a respeito disso. Muitas vezes, nós vivemos como se não tivéssemos a Cristo. É claro que a gente tem as nossas perdas. Daqui a pouco, nós vamos estudar a segunda lição desse versículo, que a morte do cristão é lucro. Então, mas antes, só adiantando, nós temos as nossas perdas, nós temos as nossas decepções, até porque todos nós somos falhos, todos nós somos limitados, irmãos, todos nós somos pecadores. Quantas vezes pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas? É uma via de mão dupla. Eu me decepciono e eu decepciono a outras pessoas. Exatamente porque nós somos pecadores. Nós temos essa natureza pecaminosa, irmãos. É por isso que, a despeito das situações que possam estar acontecendo no nosso dia a dia, a nossa alegria deve estar em Cristo. Como ele mesmo deixou claro no versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. E nós sabemos muito bem que as circunstâncias de Paulo não eram as mais favoráveis para ele estar falando de alegria. Por quê, pastor? Porque aqui ele estava preso. Aqui, queridos, ele estava tolhido da sua liberdade. Ele estava vivendo o seu cativeiro naqueles dias. Mas, no entanto, ele não deixou de escrever as suas cartas, ele não deixou de encorajar os cristãos, ele não deixou de falar que a nossa alegria está em Cristo. É por isso que
Ao invés de estarmos lamentando, murmurando, reclamando da vida, deveríamos louvar mais a Deus, irmãos. Ao invés de você estar choramingando pelos cantos da casa, louve mais a Deus. Coloque hinos de louvor, para que a sua alma possa, de fato, se regozijar no Senhor. Músicas que tragam edificação para a sua vida espiritual. Quando nós não temos cuidado com essa área, ficamos ouvindo músicas que não edificam, músicas muitas vezes que nos deprimem, músicas muitas vezes com letras que não glorificam a Cristo. Então o conselho que eu dou para você é que você busque estar fortalecendo a sua alma, não só através da leitura da palavra, não só através da oração, não só através da participação na igreja, na evangelização, mas também através de hábitos saudáveis, espiritualmente falando, para que realmente você possa dizer como Paulo: para mim, o viver é Cristo. Cristo é a fonte da minha, da sua, da nossa vida. Ele é a finalidade da nossa vida. Ele é a nossa alegria. Então essa é a primeira verdade que nós aprendemos do versículo 21. A segunda verdade, ele fala sobre a morte. A morte do cristão é lucro. É uma situação que todos nós conhecemos. No entanto, nem sempre estamos preparados para ela. É uma situação que aguarda a todos nós. Diz Hernandes Dias Lopes que todos nós estamos na fila da morte. Nós não sabemos qual é a nossa vez, nós não sabemos qual é o nosso dia, mas todos nós estamos caminhando nessa direção. A morte para um cristão é o raiar de um novo dia. Esse dia eterno. Embora a gente não veja dessa forma, mas à luz das Escrituras Sagradas, nós podemos ter aqui alguns vislumbres daquilo que nos aguarda. Mesmo que de forma ofuscada, mas nós vamos aqui tentar trazer aqui para você o que nos aguarda, queridos. Para entendermos a colocação do apóstolo Paulo, morrer é lucro. Ele não estava desejando a morte, ele não estava com pensamentos suicidas, de maneira nenhuma. Ele estava aqui colocando a sua percepção a respeito da morte do cristão. Então, quando ele se expressou desta maneira, e ele estava dizendo primeiramente, que os crentes serão livres do pecado na vida eterna. Em sua morte, os cristãos ganharão um documento de liberação de todos os seus pecados, de todas as suas mazelas, de toda uma natureza pecaminosa. Então essa é a primeira bênção, queridos. O pecado acaba no término de nossas vidas, acaba aqui. Davi se expressou assim: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Salmo de número 31, versículo 10. Gasta-se a minha vida na tristeza e meus anos em gemidos, isso por causa do pecado. Mas quando chegar o nosso dia, nós seremos totalmente livres do pecado, para que possamos estar
tomando posse da vida eterna. Agostinho diz o seguinte: uma longa vida é meramente um longo sofrimento. Uma longa vida é meramente um longo sofrimento. A vida começa com um choro e termina com um gemido. Mas na morte, todos os problemas morrem, queridos. Todos. Inclusive a nossa vida de pecados. É por isso que nós devemos estar neste mundo nos santificando, nos voltando para Deus. Devemos estar sacrificando determinados hábitos que não glorificam o Senhor, para que possamos estar preparados para esse dia que nos aguarda, onde essa vida de pecados, essa vida de gemidos, o pecado gera tudo de ruim na vida de cada um de nós, irmãos, é o pecado. E aí nós devemos estar lutando contra ele, para que a vontade de Deus possa dominar, possa imperar nas nossas vidas. Então, a morte do cristão é lucro, porque primeiramente, a sua vida de pecado ou de pecados terá um fim. Segundo, os cristãos contemplarão a Deus na vida eterna. Os cristãos em sua morte serão agraciados com a contemplação gloriosa de Deus. Eles o contemplarão de duas maneiras. Primeira, eles contemplarão a Deus intelectualmente, com seus olhos intelectuais, e que os eruditos chamam de visão beatificada deste Deus glorioso. Se não houvesse tal visão intelectual de Deus, como as almas aperfeiçoadas dos homens justos o veriam? Não haveria condições. Mas em segundo lugar, irmãos, nós contemplaremos a Deus através de Cristo Jesus. Os crentes contemplarão o corpo glorificado de Jesus Cristo. A visão de Deus por intermédio de Cristo será muito agradável, pois o terror da essência de Deus será retirado. Sua majestade será misturada com sua beleza, com a sua doçura, com a sua clemência. Então, queridos, nós teremos essa experiência quando chegar o nosso dia. E podemos dizer que será infinitamente agradável para os santos ver Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Realmente, nós vamos estar na presença do Senhor, daquele que se deu por nós, daquele que assumiu o nosso pecado na cruz do Calvário, diante daquele que pagou por tudo aquilo de errado que nós fizemos durante toda a nossa vida. É por isso que em Cristo nós somos redimidos. E aqueles que morrem com Cristo, esses viverão com Cristo por toda a eternidade. Então é uma verdade que deve estar tomando conta dos nossos corações. Em terceiro lugar, os cristãos receberão mais do amor de Deus na vida eterna. Se hoje, irmãos, nós recebemos ricas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, se nós temos recebido os cuidados de Deus, as misericórdias de Deus nesta vida, muito mais receberemos na vida eterna, irmãos. Será algo sem igual. Lá no céu,
Os santos terão tanto amor quanto seus vasos puderem receber. Quanto maior for o espaço, maior será o amor derramado sobre as nossas vidas. Conhecer o amor que dá conhecimento provocará júbilo de espírito nos santos, irmãos. Viveremos a felicidade sem fim, sem ter um ponto final, irmãos. Então, realmente, nós seremos muito mais amados por Deus, como nós somos nesta vida. O apóstolo Paulo, ele sabia muito bem dessas verdades. É por isso que ele se expressou dizendo: para mim o morrer é lucro, irmãos. É claro que nós não devemos estar buscando antecipar essa situação. Devemos estar vivendo para Cristo, como nós falamos no primeiro ponto, mas também estando preparados para este dia glorioso. Muitas vezes nós estamos tão presos a este mundo, muitas vezes nós vivemos neste mundo como se não tivesse uma outra vida, que relaxamos muitas vezes. Irmãos, devemos viver o presente, tendo essa perspectiva do futuro que está preparado para todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Em quarto lugar, os cristãos habitarão no lugar celestial, na vida eterna. Os cristãos, em sua morte, ganharão uma habitação celestial. Uma casa que não é feita por mãos humanas, como nos diz o apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Neste mundo está a sua casa temporária, mas lá no céu está a sua mansão celestial. Glória a Deus por isso. Ela está nos esperando, construída bem acima das órbitas visíveis, adornada com luz e enriquecida com pérolas, com pedras preciosas. Nós temos uma descrição até que limitada, porque ela não consegue falar de forma total, plena, o que nos aguarda, mas a gente pode ter um pouco da percepção daquilo que nos aguarda, quando a gente lê o texto de Apocalipse, no capítulo 21. Então, há esse lugar que está nos aguardando. E o próprio Senhor Jesus, ele falou para os seus discípulos. No Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, quando ele, trazendo uma palavra de conforto para os seus discípulos, ele diz, 14, versículo 2: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Versículo 3: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, irmãos, o Senhor Jesus, ele voltou para o Pai, e ele vai estar voltando para se encontrar com a noiva, para se encontrar
com aqueles que foram lavados, com aqueles que foram redimidos, para que esses possam vir a tomar posse da sua habitação celestial. Continuando, queridos, a morte do cristão, ela é lucro, porque eles, os cristãos, terão a plena comunhão dos santos na vida eterna. Eles terão a plena comunhão dos santos na vida eterna. Os cristãos em sua morte terão uma doce comunhão com os santos glorificados e também com os anjos. Essa comunhão aumentará a felicidade celestial do cristão. A mesma proporção que cada estrela acrescenta seu brilho ao firmamento. No céu, haverá o aperfeiçoamento do amor entre os santos, que se abraçarão docemente, assim como a oliveira e a murta. Se na transfiguração Pedro conheceu Moisés e Elias, irmãos, como é descrito no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, muito mais no estado glorificado, os santos conhecerão perfeitamente uns aos outros, embora nunca tenham visto. Então é algo fantástico, irmãos, que estará nos aguardando. Aqui nós fazemos parte da família de Deus. Aqui nós fazemos parte da comunhão dos santos. Aqui nós estamos nos preparando para a vida por vir. Devemos estar derrubando as diferenças, as barreiras, os obstáculos. Devemos estar celebrando a nossa comunhão, o nosso amor uns para com os outros. Devemos estar nos perdoando. Devemos estar vivendo o prenúncio de algo muito maior que está nos aguardando, irmãos. E nós viveremos essa realidade por todo sempre, não terá fim. Não haverá uma interrupção daquilo que Deus está preparando para cada um de nós. Então nós precisamos parar e pensar sobre isso. Irmãos. Talvez você possa dizer: eu não estou preparado para este dia. Talvez outros possam até dizer: a vida é boa, e de fato é. Alguns, eu agora lembrei de um presbítero de saudosa memória, presbítero custódio da igreja presbiteriana de Fortaleza. Ele comentava, né, o que alguém falar sobre isso, né? Então, o presbítero dizia assim: bom, se o inferno é aqui, ô inferno gostoso, né? Eu não quero deixar esse inferno. Claro que ironizando, irmãos, porque para muitos o inferno é aqui. Mas, irmãos, esses não têm a menor noção do que significa o inferno. Se o céu é tudo isso de bom que nós estamos apresentando, agora pense em algo totalmente oposto e 100 vezes pior. Então, não há nem o que se comentar sobre algumas posições que são assumidas por determinadas pessoas no nosso dia a dia. Então, irmãos,
nós cristãos, devemos desejar este dia glorioso que Deus está preparando para cada um de nós. Devemos viver neste mundo para Cristo, como o apóstolo Paulo disse. Ele, escrevendo uma outra carta aos Romanos, ele coloca essa situação de estar neste mundo e partir deste mundo, mas se o estar neste mundo tem sido permitido por Deus, que a sua vida seja um instrumento de Deus para abençoar a outros. Então, queridos, enquanto estivermos neste mundo, nós devemos ser a luz do mundo, irmãos. Devemos ser usados por Deus para alcançar outras pessoas. Quantas pessoas estão ao nosso redor sem um direcionamento, sem esperança, sem perspectiva de um amanhã melhor? Então, enquanto estivermos aqui, irmãos, devemos estar nos colocando diante do Senhor, para que eu e você possamos dizer: o viver para mim é Cristo. Que possamos viver Cristo, que as pessoas possam ver em nós Cristo. E quando nos depararmos com essa segunda verdade que o versículo 21 de Filipenses 1 coloca para nós, que possamos estar preparados. Porque a morte para o cristão é lucro. Então, queridos, que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja mudando nossas vidas, para que possamos viver dentro dessa realidade colocada pelo texto sagrado.